Salve, salve galera! Estamos começando mais um programa Resenha Esportiva e ao meu lado mais uma vez aqui na bancada o meu amigo Titio. Titio, mais uma vez muito bem-vindo. Já tá melhor? Graças a Deus, tudo bem agora, estamos aí levando as notícias, vou fazer essa resenha cada dia mais na Nova TV, né? É isso aí, Titio que fez muita falta aqui na bancada na semana passada. E no programa de hoje nós teremos os anos dourados do futebol de Nova Friburgo com o nosso amigo Titio. Falaremos também da Primeira Liga, o Flusão campeão dessa primeira Copa muito bacana que aconteceu aí, Sul Minas Rio, como diziam, né? Falaremos também de MMA e no final do nosso programa, Campeonato Carioca 2016. Já voltamos. É como a gente sempre diz, que você tem e precisa comprar com conforto, qualidade e economia no supermercado PP Gabriel em Varginha. Confira nossas ofertas. Omo 1 litro, sachê, 5,98. Sorriso tripla, 90 gramas, 99 centavos. Óleo de soja sem ar, 900 ml, 3,39. Macarrão espaguete Sapori de quilo, 1,99. Café Muri pacote 500 gramas, 3,99. Leite condensado Fazendeira, 395 gramas, TP, 1,99. Vem pra cá, porque aqui o seu dinheiro vale muito mais. Posto Raça, combustíveis com procedência e alto controle de qualidade. A equipe Posto Raça trabalha há 10 anos já no mercado, atendendo com qualidade, preço, um bom atendimento. O melhor preço de Nova Friburgo e combustíveis com eficiência comprovada. Avenida Governador Roberto Silveira, número 800, Duas Pedras. Telefone 2522-7585. Venha conferir que vocês vão estar bem atendidos. Luciano Empréstimos, o amigo a qualquer hora, oferece para você, funcionário público, militar, aposentado e pensionista, empréstimos com a melhor taxa do mercado. Juros a partir de 1,5% ao mês e a primeira parcela só para 60 dias. Luciano Empréstimos, Praça Getúlio Vargas, 105, Loja 19, Galeria União Centro. Telefone 2523-7329. As melhores condições do mercado. Venha nos visitar. Vai tirar ou renovar sua carteira de habilitação? Vem para a Autoescola Direta, única a oferecer todas as categorias, com aula de segunda a domingo, preços especiais para empresas e treinamento para habilitados. Venha conferir. Nova Friburgo, Lumiar e Bom Jardim. Olá, você sabe quais são as vantagens da locação de equipamentos de segurança eletrônica? Instalação e assistência técnica gratuita, garantia de 3 anos, atualização constante dos equipamentos, equipe técnica com atendimento personalizado, satisfação garantida e o melhor custo-benefício. Mais de 30 anos de clientes satisfeitos. Curta Betalarme nas redes sociais. Betalarme Segurança Eletrônica. Locação é a solução. Eletroforte, fácil, prática e completa. Na Eletroforte você encontra os melhores móveis, quarto, sala, cozinha e banheiro. Tudo fica mais bonito com móveis da Eletroforte. Além do maior showroom da região, você tem um melhor negócio garantido. Parcelamento em até 10 vezes no cartão e 24 vezes no carnê e pronta entrega. Na Eletroforte você tem estacionamento exclusivo e pode comprar através dos programas Minha Casa Melhor e Móveis Kart. Eletroforte, em Olaria, 2225269306. Só na West Máquinas você encontra todos os tipos de máquinas, das melhores marcas, novas ou seminovas, para montar ou equipar a sua confecção. Além de acessórios e artigos para acabamentos e tudo que você precisar. Sempre com os melhores preços e condições de financiamento no mercado, com garantia total, assistência técnica no local e atendimento individualizado de acordo com as necessidades da sua empresa. O West Máquinas, há quase uma década prosperando com você. Gustavo Lira 47, Olaria. Televendas 2533-1070. Açougue Economia do Lar, carnes em geral, carnes maturadas e tudo para o seu churrasco com variedade e qualidade. No Economia do Lar você também encontra cervejas de diversas marcas. Também temos uma mercearia completa com grande variedade de produtos. Economia de verdade é no Açougue Economia do Lar. Rua Júlio Alves de Amorim, sem número, Jardim Califórnia. Telefone 2527-4009. Vai tirar ou renovar sua carteira de habilitação? Vem para a Autoescola Direta, única a oferecer todas as categorias, com aula de segunda a domingo, preços especiais para empresas e treinamento para habilitados. Venha conferir. Nova Friburgo, Lumiar e Bom Jardim.
Estamos de volta, meus amigos. Titio vai trazer agora pra gente os anos dourados do futebol de Nova Friburgo. Hoje meu amigo vai falar do Nova Friburgo Futebol Clube, não é isso, tio? Agora vamos falar do Nova Friburgo Futebol Clube, o antigo Friburgo Futebol Clube, né? Um dos clubes mais tradicionais do estado do Rio de Janeiro, um dos maiores ganhadores de títulos de campeonato do estado, que era o Friburgo Futebol Clube. E para nossa maior ainda satisfação, vamos falar ele numa semana épica para o Friburgo. E aproveito para parabenizar o presidente do Friburgo, lá o Bacchini, e toda a diretoria, pelos 102 anos do Friburgo Futebol Clube, que serão completados amanhã, dia 26 de abril. E vai aí o meu abraço, toda a galera, torcedor do Friburgo Futebol Clube. E vamos então agora relembrar um pouquinho daquelas pessoas que tanto fizeram por este clube, um clube maravilhoso e que deixou durante a década de 60 e 70 nada mais do que 7 campeonatos. Eu vou repartir esse brócolo. Essa semana eu vou falar dos anos 60 para 70 e semana que vem eu falo de 70 para 80. Então eu vou começando pelos títulos. O Friburgo foi campeão em 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70. Foram 7 campeonatos conquistados na década de 60 para 70 e que nesses campeonatos o Friburgo teve vários jogadores espetaculares que eu vou tentar memorizar alguns e ao mesmo tempo, caso esqueça de alguém, me perdoe. Vamos começar por alguns goleiros. O goleiro nós tínhamos o Antônio José, o Moisés, o Sartório e o Sidney. São goleiros maravilhosos que passou pelo Friburgo. Laterais nós tínhamos o Maduro, o Carlinhos Charuto, o Rostanzinho e o Elmo. Excelentes laterais. Tínhamos zagueiros, tínhamos o Cirineu, o Leão, o Douglas, o Paulo Rosa. São jogadores excelentes que eram centrais do Friburgo durante essas décadas. Volantes nós tínhamos o Portelinha, o Leônidas, o Heraldo. De quarto zagueiro nós tínhamos o Natal, o Paulo Rosa, o Rogério Merece, Galvão. Lateral esquerdo nós tínhamos o Joaninha, o Secom. Então, aí eram os elementos que jogavam na defesa durante essa época. Agora vamos para os atacantes. Nós tínhamos na ponta direita o Pilinga, o Mazinho, o Tunim Cortes, o Sapê. Tínhamos ainda o Dunga, o Paulo, o Neném, o Rapizo, eu, o Rudilar do Neném, o Sapê e muitos outros atletas que passaram, o Elivelto, também que eu não posso me esquecer, o Elbinho, um ponto esquerda maravilhoso, Luizinho também de Cantagalo, o Flávio, que era de Petrópolis, Careca também de Petrópolis. Então o Friburgo tinha jogadores maravilhosos que muito abrilhantaram esses 10 anos de glória do Friburgo Futebol Clube. Verdade, tio. Quase um time de atacantes aí, né? Só atacante bom. Muito bom. O Friburgo tinha, durante essa década, se eu não me engano, ele teve mais ou menos uns 10 ou 20 de atacantes espetaculares. Tudo com nível altíssimo. Jogador de seleção friburguense, praticamente todos eles. Uma seleção com o friburguense convocado era no 16, 17 jogadores do Friburgo. A média era essa. O Friburgo tinha um plantel maravilhoso mesmo. Muito bons jogadores, que realmente naquela época você poderia contratar de um estádio e utilizar ele dentro do próprio estado, entendeu? Então isso aí ainda motivava mais ainda, porque muitos jogadores que jogaram em seleção friburguense não eram de Friburgo, mas vieram residir aqui, né? E passaram a morar em Friburgo e aqui se tornaram cidadãos friburguenses. Verdade, tio. E quem era o maior rival dessa época aí, desse time do Nova Friburgo Futebol Clube? Eu, na minha época, que eu joguei no Friburgo já, anos 90 para ano 2000, né? Era o friburguense, né? Uma rivalidade até saudável entre as duas equipes, mas acredito que nessa época aí o Friburgo deveria ter outros grandes rivais, né? Existia, como se diz na gíria, aquele adversário que você gosta mais de enfrentar e naquele que você tinha mais dificuldade de vencer, né? Gozada, né? Verdade. Nós tínhamos muita vontade de ganhar, era o Esperança e o Fluminense, mas ganhávamos. Já os jogos que a gente sabia que era difícil e quando enfrentávamos, era o Serrano e Filó, né? Que eram jogos duríssimos pelo campo que eles tinham e os valores individuais, porque por eles jogarem no gramado deles, se dificultava um pouquinho mais também, por o campo ser menor, bem aconchegante para eles lá, então a rivalidade era maior. Eu também quero aproveitar, Leandro, para memorizar também aqui o nome de alguns dirigentes, né, durante esse período, que foram gente realmente maravilhosa, de qual eu vou dar uma leitura aqui, porque são tantos, e de diretor de clube aí eu nunca gostei muito de guardar nome, né? É verdade. O Leone Reis, né, o fabuloso Leone,
o Licínio Reis, o Luizinho Rei dos Pneus, o Zarif, o Juque Spinelli, o seu Joque Spinelli, o Fuzil, o Barroco, o Golinha, o Paulo Carpe, o seu Pedro do Caminhão, o seu Pedro Massagista, Valdir Roupeiro, o Dário Salomão da Farmácia, que era um grande benemérito do Friburgo, Zé do Patrocínio, que era da Escola de Samba das Brownies, não sei se você ouviu falar, maravilhoso. O Zé Valmir também das Brownies, que adorava o Friburgo. O Zé Carlos Ferreira, um dos grandes presidentes do clube. João Pinto de Faria, da família Faria, foi um dos que mais conviveu com o Friburgo Futebol Clube. O seu Binha, que foi um dos grandes treinadores aí de Friburgo, também diretor do Friburgo. Luiz Van Heveren, também diretor do Friburgo. Laurílio Reis, o comandante da Polícia Militar, que era irmão do Leone Reis, que dava o maior apoio ao futebol de Friburgo e ao Friburgo Futebol Clube. E também aqui, Leandro, antes de me encerrar, para levar aqui os meus pêsames a duas famílias, as dois grandes amigos que nós perdemos nesse último mês que está passando, né? Que é o Paulo de Oliveira, o Paulo Banana, que infelizmente faleceu, já vinha adoentado há bastante tempo. Aqui vai meu sentimento a toda a família do Paulo e ao José Carlos Alcântara, o Jaburu, um dos maiores goleiros que eu vi jogar em Nova Friburgo, bancário, uma pessoa íntegra, muito ligado ao meio ambiente, à arte, à cultura, uma pessoa que vai deixar e deixou muita saudade no Friburgo. Aqui vai o meu sincero peso na família dessas pessoas. Isso aí, Titio, muito bacana. Nova Friburgo Futebol Clube, um clube repleto de histórias aí, né, Titio? E a casa do Friburgo era no estádio municipal Raul Sertã, né? Campo ali do centro, deveria ser muito frequentado ali, a casa deveria ser sempre cheia, né? Rapaz, aqui no Friburgo tinha essa grande vantagem do Friburgo, porque o Friburgo tinha, queira ou não queira, é o clube de maior torcida em Friburgo. Era a maior torcida porque se aglomerou no centro da cidade, né? Então aquela garotada, né, que foi crescendo, torcendo mais para o clube ali do centro. Mas o bom do Friburgo também é que os treinamentos lá davam 100, 200, 300 pessoas assistindo. O treinamento do Friburgo era jogo, né? Inclusive o treinador nosso dava camisa. No treinamento não é sem camisa, não. Um time com camisa, o outro com aquela, e vamos pegar firme. Muito legal. O Friburgo tinha uma história muito bela, tem para contar, mas que eu falo para você, né? A evolução chegou, né? A evolução chegou, o Friburgo está em novos caminhos. Soube até que está para inaugurar um CT aí, né? Mesmo CT do Friburgo. Deus faça que corra tudo bem. A gente sabe das dificuldades hoje de ter um time profissional, né? Que já temos um na cidade que você calcula, se tiver dois, né? Um já não vai, você calcula dois, não é mesmo? Mas a gente torce que tudo dê certo pro Friburgo Futebol Clube. É verdade, muito bacana, Titio. Na semana que vem você vai falar dos anos 70 e 80, é isso? Isso, do novo Friburgo Futebol Clube. E aí eu vou contar a outra parte de jogadores que são tantos campeões, que são os campeões de 71, 73, 75, 76, 78. É a máquina de títulos, né? É isso aí, pessoal. Foram aí os anos dourados do futebol de Nova Friburgo. Semana que vem tem mais Nova Friburgo Futebol Clube. Titio, vamos falar agora da Primeira Liga, ou Copa Sul Minas Rio, assim como nós gostamos de chamar, né? Tivemos a grande final na última quarta-feira, na qual o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 1-0, gol do Marco Júnior. Jogo em Juiz de Fora, casa cheia, né? Muitos torcedores do Fluminense se deslocaram do Rio de Janeiro para ir até lá acompanhar essa final, uma final muito interessante, né? Até mencionaram o jogo de ontem com o de Minas deu quase 10 vezes mais de arrecadação do que o jogo de ontem, mas a torcida do Fluminense sabia daquela importância, né? É um título que era importante. E te digo mais para você, hein? O Fluminense está mais feliz com a conquista desse título se talvez tivesse ganhado o Campeonato Carioca, que eu sei lá, o Fluminense, isso aí foi um título que vai ficar na história, né? Foi o primeiro, né? Do Assuminas, de uma liga que veio para ficar, né mesmo? Do qual o Fluminense agora, por ser o campeão, pode ser um porta-voz maior até da própria liga, né mesmo? Então, fiquei muito feliz porque o time Fluminense jogou muito bem. O time Fluminense sem o Fred, né? O Fred ultimamente não tem jogado, mesmo jogando ele não tá jogando, né? Então o Fluminense sem o Fred mostrou que o time corre, jogou muito bem. Igual você vê, tiraram o Marco Júnior. O Marco Júnior jogou nessa partida, fez o gol e ontem foi barrado, né? Então é muito difícil. Mas o Fluminense contra o Suminas fez uma boa partida, uma partida de que realmente todo torcedor carioca tem certeza que torceu pro Fluminense. Torceu porque é importante para o futebol carioca, né? A conquista desse título, porque fortaleceu o futebol do Rio, né? Com certeza, Titio. E o comunicado da Ferg é que provavelmente em 2017 Vasco e Botafogo serão os representantes cariocas na Copa, na segunda edição dessa Copa. Que não seria justo com o Fluminense, até pela campanha e pelo título, né? O Fluminense deveria
representar o Rio também, né? Eu não sabia, já deram esse parecer? Foi um comunicado hoje, não sei se vamos adiante com isso, mas não faz sentido nenhum o atual campeão não disputar a segunda edição, né? Outra coisa também, né, Leandro? A gente tem que ser realista que qualquer competição que forme dentro do Brasil, o Flamengo não pode ficar de fora, né? Não pode. Pela própria força, né? Financeira, própria força de torcida, a própria força de concorrência, a própria televisão, né? Exige praticamente a presença do Flamengo. Eu acho certo seriam os 4 times do Rio, né? Com certeza, é verdade. Até porque o Campeonato Carioca, os torcedores estão completamente desinteressados. Como você bem disse aí, acredito que os torcedores do Fluminense ficaram muito mais felizes aí com esse título da primeira Copa do que, de repente, com o eventual título carioca que realmente está abandonado pelo torcedor, né, Titi? Eu, por exemplo, tenho quase certeza absoluta que conversei com 2 ou 3 torcedores do Fluminense muito felizes, né? E ontem, a própria torcida do Fluminense ontem não estava motivada com o jogo, né? Não estava motivada. Não encontrou um mistériozinho para se motivar para o jogo, apesar de que, com toda a sinceridade para você, eu achei o Botafogo muito bem, o Botafogo maravilhoso, e o Fluminense conquistou a Minas, está de parabéns. E agora vamos pensar já no próximo campeonato, nas próprias atividades que vêm aí, no próprio Campeonato Brasileiro, né? Verdade, tio. E a base do Fluminense é muito forte, né? A maioria dos jogadores ali da quarta-feira formados na base. E até por isso acaba explicando assim, a comemoração efusiva deles, né? Parece que a grande maioria, ele foi o primeiro título no profissional, quer dizer, a garotada da base representando muito bem esses meninos de Xerém, né? Eu ainda fico só na expectativa da posicionamento do Fred, entendeu? Porque sempre quando o Fred joga, você vê os gestos dele dentro do campo, né? Gestos de grito, gestos de berro para os garotos. Que eu acho que não, acho que o Fluminense não precisa disso não, que o Gelson sabe jogar muito bem. Aquele garoto na meia esquerda, que está jogando muita bola. O Marcos Júnior está jogando bem. Scarpa. O Scarpa está jogando bem. A única coisa que o Fluminense realmente tem que arrumar rápido é o lateral esquerdo, né? Realmente aquele está todo torto pro lado de lá, e o lateral direito também do Fluminense, que veio da Europa recentemente, é muito fraco. Ele não tem potencial para atacar, não é mesmo? Então, mas o Fluminense, em termos de... O próprio Henrique, na minha opinião, cresceu muito, né? Muito. O Henrique melhorou muito. O ex-Henrique já botou o César Martins e o Wallace para longe, né? Já mostrou que tem muito mais qualidade do que eles. Então, o Fluminense está no caminho certo. E o plantão do Fluminense é bom, né, Titio? É um time para brigar, se o Levir conseguir montar essa equipe aí, para brigar por título brasileiro, né? Tranquilamente. O Fluminense um 2 ou 3 valores, lógico. Tem um jogador como Magno Alves, que já está um pouco já cansado. O meio-campo também, o Pierre, né? Que já mais um volantezinho, mas tem o Edson ali, que é um bom jogador. Não, o Fluminense não precisa de grande coisa não, mas uns 2 ou 3 elementos dá para disputar um bom brasileiro. É verdade. Parabéns ao Fluminense aí, campeão da primeira edição da Copa, Primeira Liga, né? Copa Sul Minas Rio. Fica mais fácil, Tio. Copa Sul Minas Rio, Liga Sul Minas Rio, né? A primeira de muitas. Assim esperamos, porque foi um campeonato de alto nível. E pessoal, breve intervalo e na volta MMA. Já voltamos. É como a gente sempre diz, que você tem e precisa comprar com conforto, qualidade e economia no supermercado PP Gabriel Varginha. Confira nossas ofertas. Omo 1 litro, sachê, 5,98. Sorriso tripla, 90 gramas, 99 centavos. Óleo de soja Sinhá, 900 ml, 3,39. Macarrão espaguete Sapori de quilo, 1,99. Café Muri, pacote 500 gramas, 3,99. Leite condensado Fazendeira, 395 gramas, TP, 1,99. Vem pra cá, porque aqui o seu dinheiro vale muito mais. Posto Raça, combustíveis com procedência e alto controle de qualidade. A equipe Posto Raça trabalha há 10 anos já no mercado, atendendo com qualidade, preço, um bom atendimento. O melhor preço de Nova Friburgo e combustíveis com eficiência comprovada. Avenida Governador Roberto Silveira, número 800, Duas Pedras. Telefone 2522-7585. Venha conferir que vocês vão estar bem atendidos. Luciano Empréstimos, o amigo a qualquer hora, oferece para você, funcionário público, militar, aposentado e pensionista, empréstimos com a melhor taxa do mercado. Juros a partir de 1,5% ao mês e a primeira parcela só para 60 dias. Luciano Empréstimos, Praça Getúlio Vargas, 105, Loja 19, Galeria União Centro. Telefone 2523-7329. As melhores condições do mercado. Venha nos visitar.
Vai tirar ou renovar sua carteira de habilitação? Vem para a Autoescola Direta, única a oferecer todas as categorias, com aula de segunda a domingo, preços especiais para empresas e treinamento para habilitados. Venha conferir. Nova Friburgo, Lumiar e Bom Jardim. Olá, você sabe quais são as vantagens da locação de equipamentos de segurança eletrônica? Instalação e assistência técnica gratuita, garantia de 3 anos, atualização constante dos equipamentos, equipe técnica com atendimento personalizado, satisfação garantida e o melhor custo-benefício. Mais de 30 anos de clientes satisfeitos. Curta Betalarme nas redes sociais. Betalarme Segurança Eletrônica. Locação é a solução. Eletroforte, fácil, prática e completa. Na Eletroforte você encontra os melhores móveis, quarto, sala, cozinha e banheiro. Tudo fica mais bonito com móveis da Eletroforte. Além do maior showroom da região, você tem um melhor negócio garantido. Parcelamento em até 10 vezes no cartão e 24 vezes no carnê e pronta entrega. Na Eletroforte você tem estacionamento exclusivo e pode comprar através dos programas Minha Casa Melhor e Móveis Kart. Eletroforte, em Olaria, 22 2526 9306. Só na West Máquinas você encontra todos os tipos de máquinas, das melhores marcas, novas ou seminovas, para montar ou equipar a sua confecção. Além de acessórios e artigos para acabamentos e tudo que você precisar. Sempre com os melhores preços e condições de financiamento no mercado, com garantia total, assistência técnica no local e atendimento individualizado de acordo com as necessidades da sua empresa. O West Máquinas, há quase uma década prosperando com você. Gustavo Lira 47, Olaria. Televendas 2533-1070. Açougue Economia do Lar, carnes em geral, carnes maturadas e tudo para o seu churrasco com variedade e qualidade. No Economia do Lar você também encontra cervejas de diversas marcas. Também temos uma mercearia completa com grande variedade de produtos. Economia de verdade é no Açougue Economia do Lar. Rua Júlio Alves de Amorim, sem número, Jardim, Califórnia. Telefone 2527-4009. Vai tirar ou renovar sua carteira de habilitação? Vem para a Autoescola Direta, única a oferecer todas as categorias, com aula de segunda a domingo, preços especiais para empresas e treinamento para habilitados. Venha conferir. Nova Friburgo, Lumiar e Bom Jardim. Estamos de volta, meus amigos. Falaremos agora de MMA. Afinal de contas, o Edson Barbosa, conhecido por todos aí como Juninho, peso leve do UFC, fez uma luta muito importante contra o Anthony Pettis e venceu por decisão unânime dos juízes, né, Titi? Uma luta que não ganhou bônus nenhum, mas para mim foi a luta da noite, porque o alto nível técnico entre os dois lutadores foi impressionante, né? Temos que parabenizar o Juninho, né? Desta vez temos que parabenizar e aplaudir mesmo, porque Juninho demonstrou que realmente é um dos grandes lutadores brasileiros, né? Se o Juninho, bem treinado realmente, como se apresentou nessa luta, né? Dificilmente o Juninho perde uma luta. Nós tínhamos visto uma entrevista dele antes da luta, né? No programa do Combate, né? E ele mesmo declarando que a forma dele era esplendorosa e que ele estava preparado para trocar quantas vezes for e que tinha certeza absoluta, né? Que tinha condições de ganhar, de vencer. E desta vez ele mostrou realmente, Juninho, um strike perfeito, né? Muito bom mesmo. Ele conseguiu trocar com o Pettis 3 ou 4 vezes. O Pettis pensava que ele fosse parar, ele continuava trocando com chute. O Juninho não parou um minuto. Eu tenho a impressão que o Juninho nunca chutou tanto e trocou tanto como ele trocou numa luta como essa. Porque realmente o Juninho botou o coração, botou tudo aquilo que ele tem de bom. E realmente foi uma apresentação maravilhosa do Juninho. Foi a melhor luta que eu vi ele fazer pelo estado físico dele e mental, né? Que ele estava perfeito. Em momento algum ele se retraiu da luta, sempre partiu em cima, procurou sempre quando recebia o golpe, ele retrucava com 2 ou 3. E realmente foi uma vitória esplendorosa do Juninho. O Juninho fez uma excelente luta, está de parabéns, se credenciou e temos certeza que se credenciou para brigar lá pelas pontas, no peso, porque se cuide quem estiver lá em cima, que o Juninho vem quente aí. É verdade, tio. Essa aí, o Juninho que via de derrota pro Tony Ferguson, mas como conversávamos em off, essa luta contra o Ferguson ele aceitou em cima da hora. Quer dizer,
se ele tivesse a preparação adequada, o tempo de camp adequado, com certeza bateria facilmente o Ferguson, né, Titio? É que eu falo pra você, às vezes a ansiedade te leva à derrota, né? A ansiedade não é porque às vezes você vai naquela, eu vou lutar porque eu preciso, né? Não posso ficar parado 4, 5, 6 meses. Mas é melhor você saber com quem você vai lutar, você se preparar direitinho como ele fez dessa vez. Foram 2, 3 meses mesmo intensos dele, tanto que eu vi as declarações dele no combate, que a pergunta foi feita através do programa a ele, fizeram a seguinte pergunta: Júnior, como você se sente perante o Pettis nessa luta? Ele respondeu: e no que for, eu estou preparado. Eu treinei com os melhores do mundo, que são Marlon Moraes, o Frank Edgar, Ed Alves, treinei com os melhores do mundo. Falou bem assim, mencionou o nome do Marlon, do Ed Alves, do Frank Edgar e falou: estou preparado para o que deve, e provou que estava mesmo, né? Tudo que o Pettis tentou fazer com ele não conseguiu, sentiu-se cansado e você nota que o Pettis não gosta de perder, não. Eu já vi a derrota dele, ele saía aborrecido, brincando, xingando. Ele reconheceu, abaixou a cabeça e cumprimentou o Júnior, né? Que achou que no troca-troca realmente o Juninho ganhou dele. Com certeza, a contundência dos golpes do Júnior era tanta, Titio, que por vezes o Pettis tentou derrubar e levar o Juninho pro solo, impedido pelo brasileiro aí, quer dizer, os treinos dele mesmo com caras desse calibre, Frank Edgar, lutador de luta olímpico, o Ed Alves, inclusive vai disputar o título peso leve contra o Rafael dos Anjos, quer dizer, estava focado e preparado realmente para uma guerra, né? É porque você ir pro chão, você aceitar ir pro chão, você sabendo que o cara é melhor, é uma coisa. Agora, você ter defesa e não ir pro chão é outra totalmente diferente. Foi o que aconteceu com o Júnior. Ele se preparou para se defender e não ir pro chão, não é mesmo? Foi o que aconteceu. Vamos dizer que ele fosse, ele talvez estivesse até preparado, mas ele não queria ir pro chão e estava preparado para não ir. Foi o que cansou o Pettis, né? Sentiu-se cansado, começou a fazer muito troca-troca com o Júnior, só que o Júnior acertava 3, 4, ele acertava 1, não é mesmo? E o Júnior cansou ele, a arbitragem foi perfeita, deu os pontos praticamente todo pro Juninho. O Juninho foi, de uma forma unânime, vencedor do combate. Verdade. E a perna do Anthony Pettis, na perna esquerda lá, os chutes violentos do Edson Barbosa na parte interna da coxa do Anthony Pettis ali, que a TV do UFC, a câmera foi diretamente naquele local ali, quer dizer, muito contundente, uma potência incrível, né, Titio? Assim, fazendo do Júnior aí, se não o melhor striker da organização, né? Você pode notar também que não foi só o Júnior, não. Ele também chutou muito o Júnior, né? Só que o Júnior estava com uma defesa melhor, né? E o Júnior, quando partia, o Júnior também tem um porte físico maior, né? O Júnior é um pouquinho maior do que ele, pouca coisa, mas acho que tem uns centímetros maior do que o Pettis. O Júnior estava acertando bem. Todo chute do Júnior entrava, né mesmo? Pô, teve um giratório do Júnior, se pega, acabava a luta, não foi? Verdade. Mas o Júnior lutou muito bem, tá de parabéns. Aproveitar para um abraço pro Edson, o pai dele aí, né? Parabenizar a família, que a gente sabe que sofrimento que é, mas estão de parabéns. E o Júnior, graças a Deus, está normalmente naquele caminho que nós sabemos que é o caminho que ele merece. É isso aí, daqui a pouco, se Deus quiser, de repente, disputando aí o cinturão do UFC, 17ª vitória do Júnior em 21 lutas na carreira, quer dizer, um cartel com apenas 4 derrotas, não é para qualquer um. E o Anthony Pettis, por sua vez, tio, 3ª derrota consecutiva. Você acha que corre risco na organização aí? Não. Eu acho que pela capacidade dele como lutador, não acredito não. Ele é muito bom, ele tem volta por cima, não sabe? Ele vai pegar alguns lutadores aí, vai ganhar algumas lutas aí ainda. Ele é novo, não é um garoto, acho que tem 29 anos também, 29 anos. Jovem. Pode lutar ainda 4, 5 anos aí. Não, ele tem volta por cima ainda. O problema do Pettis é que ele já teve na fama muito alta, né? É que ele já teve no alto do degrau, então isso não é muito bom pela próprio desânimo que deve dar no próprio lutador, né? Mas se ele soubesse recompor, ele é novo e ele tem capacidade de ainda fazer grandes lutas. É verdade. Parabéns mais uma vez aí ao Edson Barbosa. Também acredito que não corra risco algum o Anthony Pettis, até por ser um ex-campeão da divisão, então também rechaço essa possibilidade, mas parabenizar mais uma vez aí o Juninho. Excelente vitória, retomando aí o caminho rumo à disputa de cinturão, né, Titio? E tivemos também a luta principal da noite, que era a luta mais aguardada, o retorno de John Jones, após 15 meses afastado aí do UFC, encarou o Vince Sampru, que aceitou essa luta em cima da hora, porque o lutador, quem lutaria contra o John Jones seria o Daniel Cormier, que se lesionou,
acabou não fazendo a disputa de cinturão, o Dana White acabou colocando uma disputa de cinturão interino, vencida aí por decisão unânime pelo John Jones, uma atuação muito cautelosa dele, né, Titio? Bem, o Sampru parecia mais um dançarino, né, de uma boate do que para lutador. Ele dava com aquele corpinho dele para lá e para cá, não fazia nada, dava uma reboladinha, fugia da luta. O próprio Jones tentou aquela pisada, né, que é o forte dele, né, de massacrar as pernas, né, de dar um chute. Muito mal o Jones também, eu achei que o Jones, se pegasse um lutador com uma nessa época, ele ia perder. Só que já empurraram para ele realmente o adversário certo, né, que sabia que o Plance, né, o Visampru não tem agilidade nenhuma, né, ó, nenhuma, né. Até na hora de troca, né, ele só dá um soco, não tem como, ele não tem troca-troca, ele é muito fraco. Sinceramente, a vitória de Jones foi merecedora porque não encontrou um adversário à altura. Se tem um adversário ali, o Clóvis Teixeira, num dia desse aí, o próprio o campeão que não pôde lutar, né mesmo? Comer, né mesmo? Então a coisa seria muito diferente. Eu, sinceramente, eu achei o Jones muito... O Jones não teve um soco, né? Nada forte, né? Em momento algum, com aqueles chutezinhos só. E o Sampru, sambando com aquela barriguinha pra lá e pra cá, não fazia nada. Foi uma luta enjoadíssima, não sei se você gostou. Horrível. Eu achei horrível a luta, apesar que eu assisti toda ela, mas eu já sabia que aquilo ia terminar com vitória de qualquer maneira, por pontos do Jones, né? Porque o outro não fez nada, né? Não fez nada que fizesse jus a essa disputa de cinturão, até porque ele perdeu para o Glover Teixeira, finalizado, na verdade o Glover Teixeira pagou o Sampru. Enfim, John Jones agora vai encarar o do Cormier, pode ser que seja no UFC 200, tão comentado o UFC 200 que durante a semana tivemos várias polêmicas, McGregor já não vai lutar mais, quer dizer, pode ser que o Cormier encare o John Jones. Nate Diaz, né? O Nate Diaz também já se aposentou também. Já vai se aposentar. Pois é, ele já se aposentou, venceu o irlandês aí, falastrão. Mas aí pode ser, tio, que tenhamos uma luta aí no UFC 200, a principal, entre John Jones e o Daniel Cormier, porque valendo aí o título linear da categoria, né? Uma luta boa, né? Vamos ver. Apesar de que o John Jones vai ter que treinar muito, hein? Porque o Cormier é aquele lutadorzinho que todos nós conhecemos, né? Briga com qualquer um, né? É páreo para qualquer um, perdendo ou ganhando, ele é páreo. O Cormier não brinca, o Cormier parte para dentro mesmo, que não é o Sampru, isso aí, que, com essa reboladinha ali, que não fez nada o tempo todo, não. O Cormier é um lutador de frente, lutador que gosta de troca-troca, lutador que parte. E essa seria uma luta muito importante, mas que o Jones teria que se preparar muito, teria, porque eu não vejo o Jones como favorito nessa forma que ele voltou, não. Verdade, tio. Uma imagem curiosa foi que na saída do octógono, o John Jones mostrou o dedo médio ali pro Cormier, quer dizer, os dois literalmente se odeiam, né? Quer dizer, vai ser uma luta que vai vender bastante pro UFC. Caso aconteça mesmo no UFC, no card número 200 da organização, né? Apesar de que da vez anterior eu não gostei muito, foi da atitude do Cormier, né? Perante o Jones, que o Jones foi ser gentil com ele, conversou, ele mencionou logo droga, né? Pois é. Falou que se ele tava para ele não usar nada antes de lutar, tal, aquelas coisas que já fizeram muito com o Belfort também, são coisas que eu não acho que aquilo que passou, que nós não estamos ali para julgar, né? Quem tem que julgar são as comissões, né? E tirar, caso ele não possa lutar, que tire fora. Se o cara tá voltando e lutando, alguém deixou, não é mesmo? Se deixou, então você tem que ficar quieto. Mas eu acho que o Cormier é um grande lutador, uma luta muito difícil, e eles têm uma rivalidade grande, né? Grande, monstruosa. Vamos ver, né? Já está confirmada essa luta, um contra o outro. Não sabemos em qual card do UFC que vai ser, mas que vai acontecer e estamos ansiosos aí por essa luta. E tio, mencionar aí que nessa próxima terça-feira o nosso amigo Marlon Moraes, completa aí 28 anos, né, tio? Rapaz, por felicidade minha também, nasceu no dia do aniversário do Friburgo Futebol Clube, né? No mesmo dia que nasceu meu filho, Marlon, tá de parabéns para você por essa data. Continue sendo essa pessoa que não é mesmo? E que Deus te ilumine, conserve você sempre no bom caminho e que essas amizades suas perdurem mesmo com todos para sempre, né? Verdade, tio, e ele já voltou aos treinamentos lá nos Estados Unidos? E intensificou muito forte, muito forte mesmo, já tem coisas em vigor aí, né mesmo? Deve ter já com uma coisa programada, já está viajando para Nova York,
Não sei se o que ele foi fazer, a gente não impressiona porque são mistérios de empresário, né? Quando leva os lutadores para algum lugar é para tratar de algum interesse do próprio lutador. Ele foi para Nova York, a gente não sabe o que está se passando, mas que Marlon Futuro, em menos de 2 meses aí está lutando novamente, deve estar. Bacana, pode ser, né, como ele disse aqui, que seja uma revanche contra o Josh Hill, lutador muito duro, no qual o Marlon venceu na casa do adversário, né, Titio? Aqui eu falo para você, todas as lutas agora para o Marlon vão ser lutas que o lutador vão se preparar para ele, né? Não só o lutador, a própria cúpula, né, quer a derrotada, né? Porque aquilo ali influi muito nas apostas, né mesmo? Exato. Muita gente se prepara para aquilo, então se prepara um lutador para que derrube um campeão, mas aqui eu falo para você, como muitos querem derrubar o dos Anjos, querem derrubar o Jones, não é mesmo? Verdun. Querem derrubar o Marlon, isso vai acontecer com todos, mas como também não são imbatíveis, né? Mas a gente tem sempre confiança nos nossos campeões, né? É verdade. Parabéns aí ao Marlon Moraes, né? Sempre nos brindando aqui, sempre que vem a Friburgo, vem aqui no nosso programa. Poxa, um bate-papo sempre super bacana. Que continue esse garoto focado aí e que continue realizando todos os seus desejos aí. Pessoal, mais um breve intervalo e na volta Campeonato Carioca 2016. É como a gente sempre diz, que você tem e precisa comprar com conforto, qualidade e economia no supermercado PP Gabriel e Varginha. Confira nossas ofertas. Omo 1 litro sachê 5,98. Sorriso tripla 90 gramas 99 centavos. Óleo de soja Sinhá 900 ml 3,39. Macarrão espaguete Sapori de quilo 1,99. Café Muri pacote 500 gramas 3,99. Leite condensado Fazendeira 395 gramas TP 1,99. Vem pra cá porque aqui o seu dinheiro vale muito mais. Posto Raça, combustíveis com procedência e alto controle de qualidade. A equipe Posto Raça trabalha há 10 anos já no mercado, atendendo com qualidade, preço, um bom atendimento. O melhor preço de Nova Friburgo e combustíveis com eficiência comprovada. Avenida Governador Roberto Silveira, número 800, Duas Pedras. Telefone 2522-7585. Venha conferir que vocês vão estar bem atendidos. Luciano Empréstimos, o amigo a qualquer hora, oferece para você, funcionário público, militar, aposentado e pensionista, empréstimos com a melhor taxa do mercado. Juros a partir de 1,5% ao mês e a primeira parcela só para 60 dias. Luciano Empréstimos, Praça Getúlio Vargas, 105, Loja 19, Galeria União Centro. Telefone 2523-7329. As melhores condições do mercado. Venha nos visitar. Vai tirar ou renovar sua carteira de habilitação? Vem para a Autoescola Direta, única a oferecer todas as categorias, com aula de segunda a domingo, preços especiais para empresas e treinamento para habilitados. Venha conferir. Nova Friburgo, Lumiar e Bom Jardim. Olá, você sabe quais são as vantagens da locação de equipamentos de segurança eletrônica? Instalação e assistência técnica gratuita, garantia de 3 anos, atualização constante dos equipamentos, equipe técnica com atendimento personalizado, satisfação garantida e o melhor custo-benefício. Mais de 30 anos de clientes satisfeitos. Curta a Betalarme nas redes sociais. Betalarme Segurança Eletrônica. Locação é a solução. Eletroforte, fácil, prática e completa. Na Eletroforte você encontra os melhores móveis, quarto, sala, cozinha e banheiro. Tudo fica mais bonito com móveis da Eletroforte. Além do maior showroom da região, você tem um melhor negócio garantido. Parcelamento em até 10 vezes no cartão e 24 vezes no carnê e pronta entrega. Na Eletroforte você tem estacionamento exclusivo e pode comprar através dos programas Minha Casa Melhor e Móveis Kart. Eletroforte, em Olaria, 2225269306. Só na West Máquinas você encontra todos os tipos de máquinas, das melhores marcas, novas ou seminovas, para montar ou equipar a sua confecção. Além de acessórios e artigos para acabamentos e tudo que você precisar. Sempre com os melhores preços e condições de financiamento do mercado, com garantia total, assistência técnica no local e atendimento individualizado de acordo com as necessidades da sua empresa. O West Máquinas, há quase uma década prosperando com você. Gustavo Lira 47, Olaria. Televendas 2533-1070. Açougue Economia do Lar, carnes em geral, carnes maturadas e tudo para o seu churrasco com variedade e qualidade.
No Economia do Lar você também encontra cervejas de diversas marcas. Também temos uma mercearia completa com grande variedade de produtos. Economia de verdade é no Açougue Economia do Lar, Rua Júlio Alves de Amorim, sem número, Jardim Califórnia. Telefone 2527-4009. Vai tirar ou renovar sua carteira de habilitação? Vem para a Autoescola Direta, única a oferecer todas as categorias, com aula de segunda a domingo, preços especiais para empresas e treinamento para habilitados. Venha conferir. Nova Friburgo, Lumiar e Bom Jardim. Estamos de volta, pessoal. Falaremos agora de Campeonato Carioca 2016. Bicho pegando nas semifinais aí, né, Titio? Tivemos aí no último domingo Vasco 2, Flamengo 0, jogo realizado em Manaus, Titio. Vasco contundente e vitória super importante, mantendo, entre aspas, a freguesia do Flamengo, que foi pro 9º jogo seguido sem conseguir vencer do Vasco, né? É um time que é o Vasco da Gama preparado, né? Desde o início do campeonato, né? Para a disputa. O Vasco vem mantendo esse equilíbrio, né? Esse sistema de jogo, equilíbrio do seu time, esses mesmos valores, uma equipe coesa, né? Sabe o que quer fazer dentro do campo. Então o Vasco vem aproveitando-se disso muito bem e vem mantendo sua supremacia sobre um Flamengo que até agora, com várias reformulações, não conseguiu encontrar um time ideal. Para você ter uma ideia, você vê o Flamengo, cada semana agora ele está mexendo numa posição de separado do Flamengo, não é mesmo? Essa agora a surpresa foi botar o Gabriel, não é mesmo? Lançou o Gabriel no lugar no meio campo, procurando brecar, até que eu achei que era viável, né? Porque o Vasco utiliza muito o meio do campo, mas só que os erros de passe são clamorosos, né? Os erros do passe do Flamengo são incrivelmente horrorosos. Já o Vasco não, o Vasco faz uso daquilo que ele vem fazendo em todo o campeonato, que é saber dar valor à bola. O Vasco dá um valor à bola quando pega a bola. Então o que aconteceu com o Vasco? O Vasco sempre quando chega, né? Ele chega com perigo, ele leva perigo ao gol do Flamengo, como levou em todos os jogos, merecidamente venceu a partida. O Flamengo em momento algum, com aqueles chutes que o chama, você para fazer gol num goleiro, né? Como é o do Vasco, como é o do Botafogo, como é o do Fluminense, do próprio Flamengo. Você pode ver que essas bolas só entram perto, né? De longe não faz, né? O Flamengo quer dar aquele chute quase de na intermediária, querendo que o Martin Silva come, não come. O Vasco tem um time bem armado, uma defesa. O Flamengo tenta jogar contra o Vasco da Gama um clima de que tem que vencer. Nada, que tem que vencer não. O time do Vasco está muito certinho. O time do Vasco é um time preparado. Não é, se você for fazer uma análise desses times do Rio de Janeiro, nenhum deles é melhor do que o outro em nada. Pouquíssimas coisas, mas só que tem alguns que estão jogando certo e estão vencendo, né? Estão impondo seu jogo. O Botafogo está sabendo impor seu jogo, o Vasco está sabendo impor seu jogo. O Flamengo e o Fluminense não encontrou ainda o sistema que se enquadrasse no Campeonato Carioca para os dois. Estão jogando mal, todos os clássicos que fizeram não fizeram bem. O próprio Fla-Flu mesmo foi um jogo que o Flamengo ganhou, mas o Flamengo jogou mal. Então, sinceramente, o Vasco merecedor da vitória, jogou bem, mereceu, poderia ter ganho até fácil. Inclusive o primeiro gol, o Nenê perdeu um gol facílimo, né? Por sorte a bola voltou para o Andrezinho e finalizou bem. O segundo também foi um gol, sobrou, fez o gol, o Vasco meteu 2-0, poderia ter feito 3. Eu, sinceramente, eu acho que o nosso treinador do Flamengo, é que eu sempre falei, não adianta procurar na Gávea porque não tem. Você não procura ovo em galinheiro que não tem galinha, não é mesmo? Não é mesmo? Então não adianta. Porque o time do Flamengo não tem back, né? Os dois backs são horrorosos, né? São todos eles fracos. Enquanto o Flamengo não melhorar aqueles dois centrais ali, o Flamengo não vai ganhar ninguém, não. É um time que não está jogando no meio campo do Flamengo. O Airão caiu muito, né? O Airão fez uma péssima partida, né? O Airão não jogou nada, errou tudo que tinha que ter feito no jogo, o Airão errou. Os cruzamentos do Flamengo, eu não sei. Eu tenho a impressão que se o Flamengo botasse o garoto Ribamar no ataque do Flamengo, o Flamengo ganhava o Vasco 3-0. Que o Flamengo bateu umas 5, 6 bolas, né? Cruzadas na porta do gol do... Não tinha ninguém para botar uma pé nela, ninguém. O Guerreiro fica lá naquele meia-lua ali, né? Caminhando igual um gay, um
um guerreiro mesmo ali, procurando não sei o quê, procurando confusão. É um bom jogador, mas não encontrou o espaço dele para jogar no Flamengo ainda. O meio de campo muito mal. Já o Vasco, vamos dar o valor ao Vasco. A sua direção técnica mesmo do Vasco da Gama sabe o que tem de modesto, né? Utiliza aquelas peças que tem, não tem mais nada para fazer. É aqueles ali mesmo, tá ganhando, tá merecendo. E sinceramente, é um sério candidato ao título, né? Verdade. O Flamengo, Titio, o que você achou daquela entortada do Riascos ali no César Martins? Méritos do Riascos ou demérito do César Martins? Porque foi um lance na qual o Riascos ele estava sem ângulo, na verdade, para fazer alguma coisa ali, né? E o zagueiro não pode ficar indo de primeira toda hora para um atacante rápido como é o Riascos, vai acontecer aquilo ali mesmo, né? Ô, Leandro, eu já levei dívida daquele ali, mas do zagueiro em mim. Entendeu? Porque realmente você tem que procurar, de qualquer maneira, arrancar a bola do zagueiro, né? Você pode ir de primeira, né? Dar o avanço nele, se ele errar, tu panha. Mas o zagueiro levar um drible daquele de 2 em seguida, pô, do Riasco, né? Pelo amor de Deus, né? Uma coisa horrorosa pra carreira do... Já tava ruim na Gávea, né? É verdade. Com aqueles 2 dribles, então, horroroso. E nem outra coisa, né? Apesar que naquele lance não vamos culpar o Wallace pelo gol, não, porque é difícil, né? O goleiro rebateu forte, ele vinha para salvar também. Só que depois, na outra jogada também, que ele deu aquela rebatidinha para frente, o Wallace foi terrível, né? Que caiu no pé do cara que fuzilou. Então, sinceramente, muito mal o Flamengo. A gente até lamenta, mas você vê, né? Um público daquele, né? 44 mil pessoas. E você pode ver que 1/4 do estádio era rubro-negro, né? Pois é. Você pode ver o vermelho, 1/4 era flamenguista. Quer dizer, o Flamengo tem torcida. Hoje a Gávea está lá, sob pedras lá na Gávea, lá hoje à tarde. Apedrejaram os ônibus, queriam pegar jogador lá na Gávea. Eu acho que o caminho não é esse, não. O caminho, já estão escritos aí há muito tempo, que é aqueles 2 zagueiros, né? O caminho do Flamengo, pode ter certeza absoluta, é a zaga. O Flamengo, quando tinha os 2 volantes que colocava ali, se lembra, né? Era aquele até o paraguaio, eu não estou me lembrando dele no momento o nome dele, que foi embora, ele ficava plantado ali, né? O Flamengo ainda ganhava algumas coisas. É isso, Cáceres, né? Cáceres. Ele ainda segurava alguma coisa ali, que dava chute para tudo quanto é lado. Aí o Flamengo começou a botar craque ali, né? Aí o que deu foi isso. O Wallace não se dá bem com craque, César Martins não gosta muito de jogador de futebol também, né mesmo? Então, o que deu é isso, o Flamengo está pagando os pecados e merecedor, tem que mudar. Vasco merecedor, o Vasco vai muito sério, vai para a final, é o time do momento do Rio de Janeiro, não por valor individual, pelo sistema certo que está jogando. Verdade. E o que chamou a atenção também, Titio, logo antes do início do jogo, o protocolo normal, os times perfilados ali, o Flamengo simplesmente puxado pelo seu capitão Wallace, pegou a bandeira do Flamengo, saiu correndo e fincou a bandeira ali no meio do gramado, quer dizer, os mascotes não puderam entrar com os jogadores. E aquilo ali motivou de certa forma o Vasco, porque depois do jogo o Rodrigo falou um bocado de coisas que ali não era lugar para marcar território, não, que aquilo ali era Vasco. Quer dizer, uma atitude, de repente, não sei se foi planejado isso aí antes, mas quer dizer, aos moldes do futebol americano que não deu nada certo pro Flamengo, né? A gente que conhece o futebol sabe, o pobre do Wallace, aqueles garotinhos vão gostar muito da carreira dele, né? Aqueles vão aplaudir muito ele, vão pedir muito para entrar com ele, né? Quer dizer, então, mais um erro, né, da própria direção do Flamengo, do próprio Flamengo, porque você não maltrata a criança, não maltrata a torcida, né? Você não maltrata o público, não maltrata a educação, não é mesmo? Que aquilo ali é um gesto de educação. Então, que o Vasco estava vencendo o Flamengo, se o Vasco estava ali, que se dane, né? Cumprimenta, né? Vai para o centro do campo, entre junto. Agora, virar as costas para o Vasco, entrar dentro do campo, trancar a bandeira no chão, para com isso. Isso mostrou alguma coisa? Que força que deu isso no jogo? Nada. Mostrou o Wallace, logo no início ele recebeu um cartão amarelo, nervoso. Já está muito nervosinho, muito ruim. Já não, aliás, ele não sabe se chuta com a esquerda ou com a direita mais, né? Que ele perdeu a perna. Agora ele pega a bola e fica procurando por qual lado que ele vai correr para ele dar o chute para frente. Quer dizer, muito mal. O Flamengo mereceu, com toda sinceridade, o Vasco foi o vencedor da partida, mereceu ganhar o jogo, a torcida do Vasco está de parabéns. O Vasco vem mantendo esse time, lógico, todos nós sabemos que não é um time do sonho do Vasco, né? Mas é um time que está vencendo. Pois é verdade, tio. É um time aí muito consistente também, taticamente ali. Belo trabalho do Jorginhozinho aí à frente do Vasco. Parabéns ao Vascão. Para a final, mais uma vez contra o Botafogo, né, tio? E vamos falar agora de Fluminense 0, Botafogo 1. Jogo em Volta Redonda.
Público maravilhoso, né, Titio? Para não dizer o contrário, né? Mais uma vez a gente fica até assim, preocupado, né? Com o próprio torcedor do Botafogo, né? Não que do Fluminense não, você tinha ganho assumindo, né? Tava com um títulozinho aí, levou um grande público, mas a torcida do Botafogo foi a decepção, na minha opinião, né? Porque dentro de Volta Redonda, não levar pelo menos 10 mil pessoas, né mesmo? Pô, foi vergonhoso. E o Botafogo sabendo que tem time pra ganhar o Fluminense, né? Tem, né? O Botafogo tinha time pra ganhar o Fluminense. Mas a torcida não acreditou também, não, pode ter certeza. Não acreditou que o Botafogo fosse a final. O Botafogo foi com méritos, vamos botar com méritos, né? O Botafogo foi com méritos. O Jefferson praticamente durante toda a partida não teve nada que fazer, não é mesmo? O Botafogo jogou perfeito, um aparelho de back muito firme, os laterais saindo na hora certa, como sempre falei, né? O Botafogo vem disputando um campeonato muito coeso daquilo que tem que fazer. Nós não somos bons, não é mesmo? Nós temos que brigar pela bola, vamos brigar por todas elas e aí nós vamos conseguir alguma coisa. É que o Botafogo tem feito. Só que ontem o Botafogo jogou um pouquinho mais do que das outras vezes, né? Que ele sentiu no Fluminense um time meio parado, né? O Botafogo atacou até muito ontem, né? O Botafogo procurou mais o jogo, foi senhor absoluto do jogo. O Leandrinho, né? Uma grata surpresa de um garoto ali na minha esquerda, trabalhou muito bem a bola. O Botafogo fez uma boa partida, o centroavante Ribamar, né? Muito bom centroavante do Botafogo, o Salgueiro, né? Se apresentando muito bem também. O meio-campo muito seguro de si. O Botafogo botou 2 bolas na trave, não é mesmo? O Botafogo ainda perdeu o 4º zagueiro, que também já não vinha jogando, né? Mas voltou a sentir o Emerson, né? O Emerson se machucou, primeiro né? tempo se machucou, Foi. Ele se machucou, vinha de contusão já, mas o Botafogo fez a petição. O Botafogo não sente, você pode ver, né? Ninguém sentiu a mexida no Botafogo em momento algum. Hoje nós temos até que dizer que o Ricardo Rocha, a própria direção do Botafogo, tinha razão quando fez aquela limpeza no final do passado, né? Nós criticamos até um pouquinho, né? Mas que nada. Você pode ver que nenhum daqueles que... O próprio Neilton que ficou não conseguiu se firmar mais no Botafogo, né? Um jogador caríssimo, né? O Botafogo está aí com jogadores desconhecidos, fazendo um bom campeonato, disputando e vai para o título. Então, olha, eu te digo mais para você, hein? O Vasco toma... Porque o Vasco vai ter que atacar, não é mesmo? Você sabe que o Vasco também não existe time de você falar que tem que ligar de 2-0 que o Vasco vai não, que não vai, não é mesmo? E cuidado com o Botafogo. É verdade, tio. O Botafogo é impressionante, o Botafogo. Eu, que sou um crítico ferrenho aí do Botafogo, por ser botafoguense, estou impressionado com esse time de operários, no bom sentido da palavra, né, tio? Porque o Botafogo, a entrega dos jogadores é muito grande, né? Taticamente, o Ricardo Gomes montou um esquema tático ali enxuto, quer dizer, encaixadinho. E difícil você ver o Botafogo. Ontem, como você bem disse, o Jefferson praticamente não trabalhou. Quer dizer, muito bem o Botafogo. Parabéns ao Ricardo Gomes aí, surpreendendo a todos, né? Não, o Botafogo, inclusive o Ricardo, nós ficávamos assim meio crítico ao Ricardo por ele se pronunciar muito pouco sobre o jogo, sobre os atletas, ele fala pouco, não é mesmo? A gente achava até que estava escondendo muito, não é mesmo? Mas não. Ele com a modéstia dele, né? Com aquela modéstia dele, ele foi encaixando o Botafogo direitinho. Porque eu tenho a impressão que ele sabia muito bem quem pode ou não joga no Botafogo, não é mesmo? Isso ele pode ter certeza que ele sabe. Porque quantas vezes nós pedimos o Neilton, ele não botou em nenhuma vezes, né? Aí tá provado que, né? Ele sabia por que não botava o Neilton, que não rende no Botafogo, não é mesmo? Ele botou o Ribamar. Quem esperava esse garoto jogar no Botafogo? Ninguém. Luiz Henrique, vinha o Salgueiro, vinha quem quisesse, né? Mas o garoto não, né? Tinha Sassá, né? Tinha um monte. De repente ele pegou o Ribamar, botou lá e acabou, é meu titular, não é mesmo? E tá lá e realmente... E te digo mais... Se o Botafogo bobear a bola, porque não fica com ele também não, né? É um jogador que já vai encontrar mercado, né? Jogador forte, jogador de área, né? Parabéns ao Botafogo. Isso aí, parabéns ao Botafogo, parabéns aí ao Lucas Ribamar, mais um gol aí, terceiro gol como profissional, terceiro gol contra o Fluminense, quer dizer, tem jogadores que são marcados, que marcam, na verdade, apenas contra um time. O Ribamar não, que ele é um jogador muito importante taticamente, sofre pênaltis, faltas, enfim. Como você bem disse, é um jogador jovem, forte. E o Fluminense foi aquilo, né, tio? 2 times distintos, né? Vimos um na Copa da Primeira Liga e vimos outro time com os mesmos jogadores, incrível, né? Como jogaram, foram 2 jogos completamente distintos desse Fluminense aí tão incógnita, né? tão ponto de interrogação. 2 coisas importantes. Primeiro, a entrada do Fred, né? Que realmente modifica o Fluminense em jogar. E o lateral esquerdo também que fez muita falta, né? Que é o Giovani, né? Que fez muita falta, um bom lateral, é da posição também. E o Marcos Júnior, que ao mesmo tempo, né? Foi barrado para a entrada do Fred, não é mesmo?
Então, o que aconteceu com o Fluminense? O Fluminense, eu tenho a impressão que dentro das próprias linhas do Fluminense, eles almejam o mais rápido possível a saída do Fred, pode ter certeza. O sonho do Fluminense é ter o Fred sair, saiu o Magno Alves, já está cansado. O Fluminense contratar 3 bons jogadores, melhorar esse time um pouquinho. O Fluminense tem uma juventude muito boa e não pode estragar ela por causa do Fred, não é mesmo? Não pode estragar essa juventude por causa do Fred. Procurar um lateral direito, um lateral esquerdo também, reforçar um pouquinho. O Fluminense tem um time jovem e bom. O time do Fluminense do Rio, em termos de plantel, se não é melhor, está perto daquele. É verdade. Bom, o Fluminense aí que vai agora mirar suas forças aí para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro. E o Botafogo já volta no próximo domingo aí contra o Vasco, né, Titio? Favoritos ao título aí, que agora não tem vantagem, gente. 0-0, os 2 jogos, 2-2, 10-10, enfim. Vai para a disputa de pênaltis, né? Eu, por exemplo, aponto, eu acredito muito no empate, né? É um jogo para o empate, pelo próprio sistema que o Botafogo joga e pelo que o Vasco não gosta de jogar, né? Porque o Vasco vai ficar com aquela preocupação também de partir em cima do Botafogo, né? E levar um gol, né? Então vai ser um jogo um pouco disputado, mas eu que tivesse que apontar, não que seja contra os vascaínos, mas eu gostaria de torcer pro Botafogo. Ah, eu também vou torcer muito pro Botafogo, até porque ano passado, numa aposta com meus amigos Cuito e Fabinho aí, tive que gravar um programa inteiro com a camisa do Vasco. Bom, não sei, vamos ver o primeiro jogo, de repente eu lançar alguma aposta aí pro amigo telespectador, até para esses meus amigos que acompanham aí. Vamos ver, né? Também vou apostar no Botafogo dessa vez. Titio, na semana passada você não esteve aqui presente, né? Um probleminha de saúde, mas graças a Deus está de volta com todo o pique. Infelizmente, o nosso friburguense caiu. Você não teve a oportunidade de falar, mas vamos falar um pouco desse friburguense que, de certa forma, não surpreendeu muita gente, né, Titio? Tanto criticávamos aqui, você principalmente, e acabou acontecendo o pior, né? A mim, que eu vinha falando sempre, não foi surpresa, né? Eu vinha apontando erros, né? Erro de classificação, erro de ponto, erro de falhas, erro de muitos erros que vinham acontecendo. E você hoje mesmo, muitas pessoas hoje começam a alegar regulamento. Ô, Leandro, regulamento, né, Leandro? Isso foi na mão de todo mundo quando começou, né? Para com esse negócio de fez 11 pontos, podia fazer 17, né? Para com isso. Isso aí não existe. E se tivesse sido ao contrário, né, Leandro? Se tivesse sido 0 e tivesse chegado já... Para com isso não existe. O que existe é que o Friburguense perdia uma partida de 3-0, você via as entrevistas lá, o time melhorou 10% nisso aqui, graças a Deus subiu ali, né? Estamos melhorando num ponto, tal, vamos pro próximo jogo, aí vem outro jogo, olha, melhorou nesse, caiu naquele, mas estamos seguindo um caminho certo. E as rodadas foram passando, o clube foi perdendo, atitude nenhuma foram tomadas, né? Ficaram com amizade, com muito carinho um com o outro. O clube ficou manchado, né? Porque a queda de uma divisão, isso mancha uma direção de um clube, não é mesmo? Com certeza. A direção do Friburguense desse ano, de 2016, ficou manchada pela queda do Friburguense. Isso aí vai ser eterno, né? Qual foi o ano que o Friburguense caiu, né? Caiu em 2016. Quem era o presidente do Friburguense? O seu Wagner Farias, né? Isso aí vai ficar marcado. Isso aí que o presidente do clube tem que saber, né? Que não é por pertencer ao futebol, pertencer ao parque aquático, né? Que vai haver separação, não. O clube é um só. O clube, essa mancha toda, ela para o Friburguense. Então, a gente vem alertando há muito tempo que o Friburguense bobeou, teve tudo para classificar, jogou fora, porque não foram tomadas atitudes sérias no próprio plantel. Verdade, Tio. Uma pena. Torcer aí para o nosso Friburguense se reerguer. Próximo compromisso aí será na Copa Rio. Vamos ver, né? Vamos ver se o Friburguense consegue se reforçar e mudar em alguns pontos aí, realmente, bem citou aqui o nosso amigo Titio, né? Uma mancha grave na história do Friburguense aí, por mais uma queda, né? Mais um descenso. Você vê certas reportagens, como eu vi na Rádio Friburgo, né? Que eu acompanho muitos programas de esporte na Rádio Friburgo, de que a verba do Friburguense da televisão é 1 milhão e pouco. 1 milhão, olha bem, é 1 milhão. Então tá, vamos dizer, a despesa é grande, né? Mas é 1 milhão. Quer dizer, 1 milhão, você tem 1 milhão para você fazer o seu time, né? Seu time de futebol. Você tem despesa, lógico que tem, mas é 1 milhão. Agora o Friburguense vai ter 200 e poucos mil só de cota. Vai cair 80%, né? 80% vai cair. Então, já não podia fazer um bom futebol, não é mesmo? Eu quero ver como é que vai fazer um futebol agora, né? Relativamente bom com isso. Aí que eu falo para você. O que nós temos que manter é a cria a base da casa, né? Mas a base da casa, Leandro, que eu comento, sempre venho comentando, base da casa para o Friburguense é empresário, né? Não adianta, o jogador vai aparecer esse finalzinho aí,
no outro ano o campo tá bom, no outro mês ele vai embora, não é mesmo? Então fica muito difícil fazer futebol profissional, dificílimo mesmo. O ruim é ter caído, né? Depois que entrou naquele buraquinho lá, né, ó, agora que trata de jogar num time que vai faltar ambulância, o outro time não vai vir com a camisa, vai ter que mandar buscar, o campo não foi marcado, esqueceram de marcar, o bandeirinha não veio, não é mesmo? E o policiamento faltou, a ambulância está com o pneu furado, não pôde vir, e vai acontecer essas coisas nesses times. O campo não está em condições, né? E aí vai acontecer isso, que é a Série B do Rio de Janeiro. Uma Série B do qual que tem times ali que começam com 2 rodadas e já desistem do campeonato, não é mesmo? Verdade, uma pena para o nosso friburguense, uma história tão grandiosa e tão boa, terminar 2016 assim. E pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa Resenha Esportiva. Quero agradecer de coração ao meu amigo Titio, que não pôde comparecer na última semana, mas veio aqui, ainda está com um probleminha de saúde. Mas Titio, guerreirão como é, veio aqui, compareceu. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Leandro, e deixei para também homenagear um jogador do Nova Friburgo também. Por último, que ele falou assim, ele não falou meu nome no início, mas eu vou falar. É que eu guardei só de propósito, que é o Bartolomeu Felipe dos Santos. Bartol é irmão do Rudilato, que jogou muitos anos no Friburgo comigo. Bartol, um garoto criado na base do Friburgo, também jogou nas categorias principais do Friburgo. Um garoto muito bom, teve um acompanhamento na minha vida quase com ele, porque depois nós fomos para Torre, disputamos várias Olimpíadas juntos, society, futebol de campo. Bartol é um grande amigo, um abraço para ele, obrigado pela torcida e fique mesmo de olho aí na Nova TV. É isso aí, pessoal. Deixa eu deixar um beijo aqui para as minhas 2 princesas, a Lara e a Júlia, minha esposa Luana, aos meus pais e especialmente para você, amigo telespectador, que nos recebe sempre tão bem por onde quer que passe a galera aqui do Resenha Esportiva, né? E até semana que vem, se Deus quiser.